Osíris. Osíris, deus do julgamento do além e da vegetação, ou do underworld, do mundo de baixo. Ele também refere-se talvez a Anubis. E este é o seu signo egípcio. E aqui são os deuses, claro que não são Deus de verdade, mas são os mentores, guias, etc. de cada signo. Esse aqui representa o signo de Escorpião e Libra, entre as pessoas que nasceram entre 16 de outubro a 15 de novembro. Planeta Plutão e a cor azul, preto e azul. Então, os filhos de Osíris são leais, diretos e sinceros. Além disso, eles são muito atraentes e com alta carga sensual. É verdade. Eles tentam de todas as maneiras conseguir o que querem. Eles sempre protegem e se alguém precisa de ajuda, é o primeiro a dar ajuda. Isso eu não sei. São um pouco muito mesquinhos, sovinas, etc. Libra e Escorpião são sovinas. Eles podem até ajudar, mas são sovinas, que são sovinas, são sim, e querem algo em retorno. Então, não é verdade isso? Eles raramente ficam com raiva, isso é mentira, não os librianos, mas os escorpiões são muito, muito raivosos, muito cólericos. Apesar de terem em casos extremos momentos de raiva, eles têm e muito. Os escorpianos são uma fera. Eles podem esconder muita tensão, eles são excelentes lutadores por um mundo melhor. Sei não. O libriano fica em cima do fence, que é em cima da porteira, né? Na cerca, em cima da cerca. E o escorpião, se eles lutarem, é para si mesmo, para benefícios monetários, de tão gananciosos que são. No amor, eles dificilmente conseguem manter o parceiro longe deles, especialmente por causa de sua sensualidade intensa. Eu, de virgem, eu mesmo não ficaria bem longe deles. Ardente e apaixonados, para eles é preto ou branco. Eles não admitem meias medidas. Eles se entregam completamente pedindo o mesmo em troca. Mas se estão decepcionados, cortam todos os laços e dão adeus. Sua missão é trabalhar para a pesquisa. Eles têm ideias fixas e são muito perseverantes, o que os torna grandes líderes. O tal do libriano, ele é muito superficial, até mais que o geminiano. Eles são superficiais e muito assim, como se fala, plásticos. Eles não têm um depth, assim, uma profundidade grande nos assuntos. Já os escorpiões até que são um pouco inclinados a procurar mais além da superficialidade, né? São um poucos ocultos, mas não os librianos. Os librianos são totalmente materiais e muito babacas e sei lá, é bom para a sociedade, para associar, para quem gosta de farrar, festas, associações, trabalho, etc. Mas para outras coisas, não sei não. Os povos não são muito inteligentes. Eles também devem proteger os outros e aprender a viver corajosamente. São sentadores de cerca. Eles devem monitorar a intolerância, a tendência de vingança e agressão. Esses são os escorpiões terrível, tenebrosos, como diz a mestre Paininem. Então, vamos ver aqui o que diz de Osíris, né? Osíris de Egyptian, ou não. Osíris é o senhor egípcio do submundo e juiz dos mortos, irmão marido de Ísis.
Anunnakis. É um dos deuses mais importantes do Egito Antigo. Não, sim. Ele é o Enki, o próprio Lúcifer, irmão marido de Isis. Isis seria aqui a Ninmah, Mentira. O nome Osíris é a forma latinizada do Osir egípcio, que é interpretado como poderoso. Ele é o primogênito dos deuses Geb, terra, e Nut, céu, logo após a criação do mundo. Foi assassinado por seu irmão mais novo, uma parte dele, né, uma faceta, Set, e ressuscitado por sua irmã esposa Isis, que também poderia ser Mentira. Esse mito e os deuses envolvidos tornaram-se centrais na altura. Poderia Set ser Enlil? Não sei. Na cultura e vida religiosa egípcia, Isis. Osíris era originalmente um deus da fertilidade, possivelmente da Síria, embora essa alegação seja contestada, que se tornou tão popular que absorveu a função de deuses anteriores como Andigeti e Quetiamenti, dois deuses da fertilidade e agricultura, adorados em Abidos. Enlil está a liderar a agricultura em Enlil. Mas isso aqui parece com o tal Enki, porque Enki tinha sexo com a sua irmã, que era a tal Nishida. Então fica complicado. Mas Enki também eu acho que tem algo a ver com a natureza também, com os elementais, com a vegetação e a agricultura. Adorados em Ebidos. Eles estão associados no símbolo de Ged e ela é frequentemente retratada com pele preta ou verde. É o Enki. Enki é preto, simbolizando a lama fértil do Nilo e a regeneração. Ele também é frequentemente mostrado como uma múmia ou em forma parcialmente mumificada em seu papel de juiz dos mortos. Imagem de Osíris como Deus vivo o retrata como um homem bonito, vestido com roupas reais, usando a coroa do Alto Egito. Como tocado, emplumado, conhecido como Atef, e carregando o bandido e mangual, símbolos da realeza. Ele se associado ao mítico pássaro Benu, inspiração para a fênix grega, que ressuscitava das cinzas. Lindo. Osíris era conhecido por muitos nomes, naturalmente como o Enefa, o Belo, e em seu papel como juiz dos mortos, Quentiamenti, o principal dos ocidentais. O oeste estava associado à morte. Oh my gosh! E eles falam para não dormir com a cabeça virada ao norte. E para dormir com a cabeça virada ao oeste, ou sul, ou sudeste, ou leste. Minha nossa! Como essas pessoas distorcem tudo através dos Vedas. Não devemos dormir com a cabeça voltada ao norte. E aqui, se ele está... o oeste quer dizer a morte. Os ocidentais tornaram-se sinônimos de que haviam passado para a vida após a morte. Oh my gosh, I know. Eu sei agora, quer dizer que aqueles que nasceram no oeste ou no ocidente, que faz parte das Américas e da Europa, são pessoas que já reencarnaram dos tempos da Atlantis. Ele também era conhecido como Senhor do Amor, Rei dos Vivos, Senhor Eterno. Depois de Isis, Osíris era o mais popular e duradouro de todos os deuses egípcios. Sua adoração durou milhares de anos, pouco antes do período dinástico primitivo, até a dinastia Ptolomaica. A única dinastia a governar o Egito antes da vinda de Roma. Também é possível que Osíris tenha sido adorado de alguma forma num período
pré-dinástico do Egito, onde, quando e como Osíris foi adorado pela primeira vez é muito disputado. Rei dinástico, deificado em espírito primitivo de vegetação, um deus chacal. Realmente, ele também é o Anubis, é o Enki, Anubis, de uma necrópole real do início da vida, uma deusa mãe. Até a etimologia de seu nome é Sete, embora possa significar simplesmente o poderoso. Embora ele seja geralmente visto como um Deus justo, generoso da vida e da abundância, também há representações dele como uma figura aterrorizante que envia mensageiros demoníacos para arrastar os vivos para o reino sombrio dos mortos. Embora seja minoria, Osíris, como governante amável e justo, assassinado por seu irmão, ressentido de volta à vida, é a imagem mais popular e duradoura do deus. Após a criação do mundo, os 5 primeiros deuses nasceram da união de Geb, terra, e Nós, céu. E esses foram Osíris, Ísis, Sete, Neftis e Horus. Osíris, como primogênito, assumiu o domínio como senhor da terra, com Ísis como sua rainha e consorte. Ele é Enki, realmente é o Enki. Ele achou o povo do Egito incivilizado e sem lei, e portanto deu-lhes lei, cultura, instrução religiosa. É o Enki. E a agricultura. O Egito se tornou um paraíso sob o domínio de Osíris, onde todos eram iguais e havia comida abundante, pois as colheitas eram sempre abundantes. Sete ficou com ciúmes do sucesso de seu irmão e ficou ressentido. Poderia Sete ser o Enlil? Se disfarçou de Ísis e seduziu Osíris, engravidando do deus Anubis. Sete fez um lindo caixão feito à altura exata de Osíris e em seguida deu uma grande festa onde apresentou essa caixa e disse aos convidados que qualquer um deles se encaixasse nessa perfeitamente poderia ter como presente. Quando Osíris se deitou no caixão, se bateu a tampa, fechou-a e a jogou no Nilo, onde foi levado pelo rio. O corpo de Osíris viajou para o mar e eventualmente seu caixão ficou alojado em uma grande árvore de tamarisco que crescia perto de Biblos, na Fenícia. A árvore cresceu rapidamente ao redor do caixão até que o contivesse completamente. O rei de Biblos, Malcadé, chegou à praia com sua esposa Astarte e admirou a árvore e o doce aroma que parecia emanar dela. Ele ordenou que a árvore fosse cortada e levada ao palácio como uma pilar ornamental para a corte, e lá Osíris permaneceu preso dentro do caixão, dentro do pilar, até que ele morreu. Enquanto isso, Ísis havia deixado o Egito em busca de seu marido e finalmente chegou a Biblos, disfarçada de mulher mais velha, onde se sentou à beira da praia e chorou por seu marido desaparecido. Ela foi convidada para o palácio pelas servas reais que haviam chegado à costa para se banhar e lá se juntaram ao rei e à rainha. Então ela foi convidada a ser ama de seus filhos. Ísis tentou imortalizar o garoto mais novo banhando em fogo, e quando a rainha Astarte descobriu isso, ficou horrorizada. Ísis então se revelou como a deusa e o rei e a rainha prometeram tudo o que ela queria se ela apenas os poupasse. Ela pediu apenas o pilar que eles rapidamente lhes concederam. Depois de deixar a corte, Ísis cortou Osíris da árvore e levou seu corpo de volta ao Egito, onde ela o escondeu de Sete, na região pantanosa do delta do Nilo. Ela o deixou ir buscar ervas para fazer uma poção para devolvê-lo à vida, deixando sua irmã Neftis para proteger o corpo. Enquanto ela estava fora, Sete soube do retorno de seu irmão e saiu para encontrar seu corpo. Ele conseguiu que Neftis lhe dissesse onde estava, e quando o encontrou, ele o cortou em pedaços e espalhou pela terra e pelo Nilo. Quando Ísis voltou, ficou horrorizada, mas rapidamente se recompôs e foi trabalhar para encontrar os pedaços do marido assassinado. Com a ajuda de Neftis, ela recuperou todas as partes do corpo, exceto o pênis, que havia sido jogado no Nilo e comido pelo peixe Oxyrhecus. Mas foi Ninurta quem capou o Lúcifer Enki, motivo pelo qual esse peixe era proibido de comer no Antigo Egito.
Ísis foi capaz de reviver Osíris, e uma vez que ele estava vivo, ela assumiu a forma de uma pipa e voou ao redor dele. Puxou a semente de seu corpo para dentro dela e engravidou de um filho. Horus. Horus rege o signo de Virgem e de Libra, eu acho. Embora Osíris agora vivesse. Então, Horus é o filho do Lúcifer, que vai também ser o Cristo, e o filho da Ísis. Embora Osíris agora vivesse, ele estava incompleto e não podia mais governar a terra dos vivos. Ele se retirou para a vida após a morte, onde se tornou senhor e juiz dos mortos. Ísis, temendo o que Sete poderia fazer com seu filho, escondeu Horus entre os pântanos do Egito, até que ele cresceu. Nesse ponto, Horus emergiu como poderoso guerreiro e lutou contra Sete pelo controle do mundo. Então foi o Cristo ou o Marduk contra o Enlil, foi o Ninurta. Em algumas versões da história, Sete é morto, mas na maioria ele é derrotado e expulso da terra. O caos que Sete desencadeara no mundo foi conquistado por Horus, que restaurou a ordem e depois governou com sua mãe. E por isso que o signo de Virgem é sobre ordem, progresso e harmonia, e dirigido pelo Horus. Uau! Adoração a Osíris. O mito incorporava alguns dos valores mais importantes da cultura egípcia: harmonia, ordem, vida interna e gratidão. O ressentimento de Sete por Osíris, mesmo antes do caso com Neftis, cresceu devido à falta de gratidão e inveja da boa sorte de outra pessoa. No Egito, a ingratidão era uma espécie de pecado da porta de entrada. Se isso fosse o caso, muitas pessoas na minha vida morreriam. Ser tão ingrata com tudo que eu fiz de bom, que abriu o indivíduo a todos os outros. A história ilustrou dramaticamente como até um Deus poderia ser vítima da ingratidão e as consequências que se seguiram. Imagina até os Anunnakis, semideuses, arquetipo deuses, são assim. Imagina os humanos, como não seriam, né? Por isso que nós devemos ser perdoados, porque nós sabemos menos que eles, né? E eles que sabem ainda são assim. Tão importante quanto o mito contou a história da vitória da ordem sobre o caos, o estabelecimento de harmonia na Terra. É isso que eu luto a favor. Um valor central da cultura e religião egípcias. Muito linda essa história. O renascimento de Osíris foi associado ao rio Nilo, considerado um símbolo de seu poder vivificante. O festival de Osíris foram realizados para celebrar a beleza do Deus e seu poder transcendente, mas também sua morte e renascimento. Quem morreu também foi o Jesus. O festival da queda do Nilo comemorou sua morte, enquanto o festival do Pilar de Ged comemorou a ressurreição de Osíris. A historiadora Margaret Bonson escreve: e uma praia para dar presente e mostrar tristeza pela morte. Por isso que os afros fazem isso. Até no Brasil eles têm essas oferendas ao mar. Não é tanto a Iemanjá como deve ser a Ísis, a Nixido, a Inaná, a Ishtar, ou também o Enki, porque Enki está também no fundo do mar, ele vive lá. Em todos os corpos de águas ele vive, o Enki vive lá, que é também o Osíris. Pela morte de Osíris em outra ocasião, o Nilo representava a capacidade de Osíris de renovar a terra e restaurar a vida da nação. Verdade? Mas ele manipulou o DNA dos indígenas aqui. Quando o Nilo começou sua ascensão constante em direção ao estágio da inundação, Osíris foi novamente homenageado. E depois vamos chegar lá, quem manda vírus. Depois vai chegar lá, a quem manda vírus para esse planeta. E caos, que pode também ser uma faceta desses seres, essas entidades Anunnakis. Pequenos santuários foram lançados à deriva no rio e os sacerdotes derramaram água doce no Nilo, declarando que Osíris foi encontrado novamente. A cidade de Ábidos era seu centro de culto e a necrópole lá tornou-se o enterro mais procurado, como as pessoas queriam ser enterradas o mais perto possível de Deus.
de Deus não, do Deus. Aqueles que moravam muito longe não dispunham de recursos para esse enterro. Tinha uma estela erguida lá com seu nome. Imagina um Deus morrer, né? Que piada. Osíris era mais adorado como juiz dos mortos, mas os mortos continuavam a existir em outro reino e a morte não era o fim da existência. Os festivais, portanto, celebravam a vida, tanto na terra quanto depois, e parte dessas celebrações era o plantio de um jardim. Osíris, que era um canteiro moldado na forma de um deus e fertilizado pela lama e pela água do Nilo. Os grãos que mais tarde cresceram simbolizavam Osíris, ressuscitando dos mortos, também a promessa de vida eterna para quem cuidava do jardim. Claro, todo mundo tem que ressuscitar, ué, nada apenas ele, grande coisa. Todo mundo que morre ressuscita. Até eu me ressuscitei, e eu me ressuscitei na carne mesmo, em 73, quando eu era uma pequena menina de 8 anos de idade. Por que não ele? Grande coisa. O jardim de Osíris foram colocados, e além do mais, eles têm assistência. Tem seus familiares que ajudam. Os Anunnakis têm uma tecnologia tão alta que assim que um deles morre, eles são capazes de reconstituir a carne novamente, a carne na matéria novamente. Eles têm outro tipo de matéria. As matérias dele, os DNA deles são novamente revividos em laboratórios. Eles têm essa tecnologia e esse poder de ressuscitar os seus mortos, ok? Então, não é grande coisa. Quem não podia? A mim ninguém me ajuda, mesmo assim eu me ajudei. Os jardins de Osíris foram colocados em túmulos, onde são conhecidos como cama de Osíris. Essas eram caixas feitas de madeira, cerâmica, geralmente na forma de Deus. De um Deus, minha senhora, de um Deus, não de Deus, de um Deus, minha senhora. Pela inteligência de sabedoria, mamma minha. Os canteiros de Osíris eram frequentemente ocos plantados com lama do Nilo e milho. As caixas foram então embrulhadas como múmias e colocadas no túmulo. Esperavam-se que o milho brotasse como símbolo da ressurreição de Osíris. Algumas caixas continham evidências reais de crescimento quando foram desembrulhadas séculos depois. Os sacerdotes de Osíris tendiam ao templo e à estátua do deus em Abidos, Busiris e Heliópolis, e como habitual na adoração egípcia, somente os sacerdotes eram permitidos no santuário interno. O povo do Egito foi convidado a visitar o complexo do templo para fazer oferendas e pedir orações, procurar aconselhamento e assistência médica, receber ajuda dos padres por meio de bens materiais e presentes financeiros, deixar sacrifícios. Mesma coisa que os africanos fazem, ué. A mesma coisa que muda. Os africanos fazem isso e seus descendentes aí nas Américas também faz. E onde quer que eles vão, eles fazem a mesma droga de oferendas, de coisa para esses deuses Anunnakis. O que muda? Nada, só o lugar, o ponto geográfico. Ao Deus pedindo favor como uma forma de agradecer a Deus por um pedido concedido. Só que eles não são deuses, eles são deuses arquetipos, semideuses, idiotas. Osíris foi considerado o primeiro rei do Egito que estabeleceu os valores culturais que todos os reis posteriores juraram defender. Quando Sete assassinou o rei, o país mergulhou no caos e a ordem só foi restaurada com a vitória de Horus sobre Sete. Os reis do Egito se identificaram como Horus. Durante a vida, cada um tinha um nome pessoal e o nome de Horus. Quem sabe que Horus não foi o mesmo Enki também, ressuscitado, que eles usaram no início de seu reinado e com Osíris na morte. Como Ísis era mãe de Horus, ela era considerada a mãe de todo rei. O rei era seu filho, Jesus Cristo, e Osíris era pai deles, e seu aspecto superior, esperança da salvação após a morte. E olha que eles têm a snake, sinal dos Anunnaki, sinal das serpentes, sinais dos reptilianos, dos dragões.
Por essa razão que Osíris é tão frequentemente descrito como faraó mumificado, porque os faraós foram mumificados para se parecer com Osíris. A imagem do grande Deus mumificado precedeu a prática de preparar o corpo real para se parecer com Osíris. Todos os símbolos e imagens egípcios que compunham a pirâmide e os textos nas paredes das tumbas foram feitos para lembrar a alma do falecido que fazer a seguir quando chegasse à vida após a morte. Copycats, povo idiotas. Sua aparição como próprio Osíris não apenas. E de qualquer maneira essas pragas não eram nem humanos. Eles eram sementes dos Anunnakis, ancientes egípcios. Sua aparição como próprio Osíris não apenas lembraria de um deus, um semideus, mas também afastaria o espírito das trevas, enganando-os a pensar que um deus era o grande Deus. Na essência, a aparição do rei como modelo de Osíris se estendeu por todo o seu reinado. O famoso Magual e o pessoal do pastor, sinônimo de faraós egípcios, foram os primeiros símbolos de Osíris, pois o Magual representava a fertilidade de sua terra, enquanto o bandido simbolizava a autoridade de seus domínios. A harmonia e a ordem haviam sido estabelecidas pelo filho de Osíris, Horus, daí o Figme, Gomadinho de Virgem e Libra. E o rei era o representante vivo de Horus, que supria as necessidades do povo. Osíris foi creditado por estabelecer tanto a realeza quanto a ordem natural e a lei da vida. Portanto, através da participação da comunidade da comunidade e da observância de rituais, seguia-se as diretrizes de Osíris. O povo, assim como a realeza, esperava a proteção de Osíris na vida e seu julgamento parcial após a morte. Osíris era o todo misericordioso, perdoador e o justo juiz dos mortos, que supervisionavam a vida na terra e na vida após a morte. O mistério de Osíris. A identificação de Osíris com a vida eterna, com a vida da morte, deu origem ao seu culto misterioso que viajaria além dos limites do Egito, com o culto de Ísis. Embora ninguém saiba quais rituais estavam envolvidos no culto misterioso de Ísis, eles podem ter se desenvolvido a partir de mistérios anteriores de Osíris, celebrados em Ábidos, começando na 12ª dinastia. Foram festivais muito populares que atraíram pessoas de todo a Egito para participar do ritual. Busson observa que os mistérios relataram a vida, morte, mumificação, ressurreição e ascensão de Osíris. Os dramas foram encenados com os principais papéis dados aos membros prominentes da comunidade e aos padres locais que encenaram a história do mito de Osíris. A história é conhecida como a contenção entre Horus e Sete por encenação e batalhas simuladas entre os seguidores de Horus e os seguidores de Sete, onde parece que alguém poderia participar uma vez vencida a batalha pelos seguidores de Horus. O povo que celebrou a restauração da ordem, a estátua de ouro de Osíris foi trazida no santuário interno do templo, levada entre as pessoas que deram presentes à imagem. A estátua foi carregada pela cidade e ainda julgam os brasileiros, né? Todos esses negócios de oferenda, de isso e aquilo. Foi em tudo da Ásia, minha gente, da Ásia e África. Vieram de lá. A estátua foi carregada pela cidade em um círculo e finalmente colocada em um santuário ao ar livre, onde ele podia ser admirado por seu povo também participar plenamente das festividades. O surgimento do Deus da escuridão, de seu templo para a participação. Mas a alegria dos vivos simbolizou o retorno de Osíris à vida após a morte. Ele também era o Anubis, a mesma coisa. Embora esse festival tenha sido realizado principalmente em Abidos, também foi comemorado em outros centros de culto dedicados a Osíris em todo o Egito, como Bubastis, que era outro centro de culto muito importante. Buziris, Memfis e Tebas, nomes muito exóticos. Osíris, é claro, era a figura central dessas celebrações, mas com o tempo o foco mudou para sua esposa Ísis, que também podia ser a Ishtar, a Nixida, que realmente o salvou da morte e devolveu a vida. Osíris estava intimamente ligado ao rio Nilo e ao vale do rio Nilo no Egito, mas Ísis acabou se destacando de qualquer localidade e foi considerada a rainha do céu e a criadora do universo. Todos os outros deuses egípcios
foram finalmente... Será que ela é a rainha de Orion, a rainha reptiliana? Finalmente visto como aspecto da grande Ísis. Dessa forma, seu culto viajou para a Grécia. Ela também era tal da Diana, era a deusa Nefertiti, Diana e várias outras na mitologia grega e romana. E também a Maria na mitologia das religiões católicas. A Fenícia, a Roma, em todo o Império Romano. O culto de Ísis era tão popular no mundo romano que superou todos os outros sistemas de crenças pagãs quando o cristianismo se apoderou da imaginação popular. Os aspectos, e aí eles incorporaram esses deuses egípcios na cristianidade, ok? Os aspectos mais profundos do cristianismo, de fato, remontam à adoração de Osíris e ao culto de Ísis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe também, que é a Ísis, que cresceu a partir de sua história. No Egito Antigo, como nos dias modernos, as pessoas precisavam acreditar que havia um propósito em suas vidas, que a morte não era o fim e que algum tipo de sobrenatural seria cuidado com elas e as protegeria. Será? Será? Essa é a resposta que fica no ar. Será? A adoração ao grande Deus Osíris previa essa necessidade, assim como as crenças religiosas das pessoas hoje. Eu acho que eles têm mais que deixar as pessoas livres, com o Deus Supremo, com o Deus multiversal, e parar de bancar de serem os deuses e deuses.